boa noite. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou Walter Matrângulo, sou pesquisador aqui da Embrapa Bilisorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Sou membro do Grupo Guaí de Agroecologia, além da professora Leila, aqui da São João del Rei, né, nossa parceira de trabalho, e EPAMIG, Emater e comunidade do entorno, né? A gente tem aí parceiros como, por exemplo, Cristiane, do Núcleo do Piqui, a gente tem a Marina, da Fundação Zoobotânica, que tem muita frequência aqui conosco, e outros parceiros que vão surgindo e que a gente vai aí abraçando. Então, esse grupo de agroecologia, ele surgiu em 2011, e de lá para cá a gente vem construindo com a comunidade acadêmica, estudantes, né, instituições ligadas à agroecologia. A Emater é uma delas, né, são muito fortes dentro da agroecologia aqui na nossa região. Então, a gente vem construindo ações que tratem, né, da agroecologia, das convergências das áreas de conhecimento, da agrobiodiversidade, da sociobiodiversidade, né, e tentando realmente construir um trabalho coletivo em prol de uma qualidade e respeito à biodiversidade, né? Então, temos aí um patrimônio cultural e natural importante, né? Nós somos de uma região que abastece o São Francisco com volumes de água importantes, né? O Rio das Velhas, que é da nossa bacia, e a gente também tem uma cultura ligada à literatura universal, né? Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, né? Por que não dizer Chico Xavier, né? Então, é uma região muito rica em cultura e natureza, e a gente, com o Guaí, busca realmente realçar essa beleza, né? Para que ela realmente seja continuada, né? E, bom, passando agora para a nossa Flaviane, que vai nos brindar com a palestra dela. Flaviane Malaquias Costa, ela é engenheira agrônoma, mestre em recursos genéticos vegetais e doutora em genética e melhoramento de plantas. Eu sei que ela está concluindo um pós-doutorado e iniciando um outro, né? E aí eu deixo a palavra com a Flaviane para que ela se apresente melhor, e já agradeço muito a sua presença, Flaviane. Eu sei que vai enriquecer muito o conteúdo do nosso canal do YouTube. Um abraço. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite ao Grupo Guaí, à professora Leila, ao Walter. É um prazer enorme estar aqui hoje falando sobre esse tema que eu gosto muito. Atualmente eu estou finalizando um pós-doc, né, aqui na Exalc, na USP. Estou iniciando um outro pós-doc, né, vinculado com a Universidade de Harvard, para estar trabalhando, no caso, com castanhas. Mas faz muitos anos que eu trabalho com milho, tem uma trajetória aí de pelo menos 15 anos que eu tenho trabalhado com o tema da diversidade, da conservação e da evolução do milho. Vou projetar aqui minha tela. Nós temos aqui alguns colegas de longa data que estão trabalhando comigo há muitos anos. Uma alegria tê-los aqui, a Natália, o Rafael Vidal. Eles atualmente são professores em 2 universidades no Uruguai, e também o pesquisador Fábio Freitas está aqui presente. É uma alegria muito grande ter a presença de vocês aqui. E no final, vocês podem interagir aí também nas perguntas. Agora está aparecendo aqui a minha projeção, que não estava achando. Bom, então, dando início hoje a essa roda aí de conversa com o Grupo Guaí,
Conversando Agroecologia. Nós vamos estar conversando sobre diversificação do milho nas terras baixas da América do Sul, e abordando sobre o histórico evolutivo e a importância para a conservação da agrobiodiversidade. Eu faço parte do grupo interdisciplinar de estudos em agrobiodiversidade, e nós temos há muitos anos aí trabalhando nos estudos das raças de milho, o processo de evolução e dispersão do milho, conservação da agrobiodiversidade. E aqui eu queria fazer um convite para nós fazermos uma viagem no tempo. Eu vou fazer uma abordagem aí, visitando esse passado distante, conversando sobre a origem, sobre a domesticação, sobre a dispersão do milho. E após, né, a gente reconstruir toda essa nossa história, né, até chegar aqui na região das terras baixas da América do Sul. Para quem não está familiarizado, né, com esse termo, as terras baixas da América do Sul correspondem ao Brasil, né, e áreas adjacentes ao Brasil. São áreas que estão abaixo de 1.500 metros de altitude. E aqui na América do Sul a gente tem a região dos Andes como terras altas. E aí depois a gente vai alcançar, né, o presente, conhecendo a história do milho aqui da nossa região, e vou estar abordando sobre os microcentros de diversidade que existem hoje, que atualmente são conservados pelos agricultores familiares, e falar um pouco sobre as raças de milho. Então, revisitando aí esse passado distante, né, de onde que veio o milho, qual é a origem e a domesticação, né, onde que se deu esse processo? Tudo isso começou na região do México. Existem duas teorias principais discutidas. A teoria unicêntrica, que até o momento, né, foi a mais concebida pela comunidade científica, que o milho foi completamente domesticado em uma única região do México, que é essa região aqui do Vale do Rio Balsas. E essa teoria foi embasada através de dados genômicos e também de vestígios arqueológicos encontrados aí. E a teoria multicêntrica, ela defende que o milho ele foi domesticado em mais de um local, e ela foi defendida pelo Cato, uns citogeneticistas que, com base em diferentes análises citogenéticas e nobres cromossômicos com diferentes estruturas, muito particular em determinadas áreas do México, ele defende que o milho foi domesticado ali em diferentes áreas. Mas essas duas teorias, elas consideraram que o milho foi completamente domesticado no México, né? E aí, a partir daí, ele foi para outras regiões já completamente domesticado. Quando que esse processo iniciou? As amostras arqueológicas mais antigas do milho na região do Vale do Rio Balsas apontam 9.000 anos, pelo menos, né, antes do presente, através de análises de amido, de milho, de fitólitos que foram encontrados aí nessa região. E como que se deu esse processo de domesticação? A domesticação é um processo coevolutivo, né, no qual os humanos passam a selecionar plantas silvestres, plantas né, de interesse, e essas características úteis que são selecionadas ao longo do tempo vão proporcionando uma transformação, uma modificação nas plantas, gerando uma diversidade e muitas vezes podendo gerar até uma nova espécie, como é o caso do milho. Aqui, nessa árvore filogenética, a gente vê aqui o gênero Zea, composto por 5 espécies e 4 subespécies. A espécie mais próxima do milho é o Zea maíz parviglumes. Todas essas subespécies, né, nós chamamos de teocinto, também é chamada de teozinte, e o parviglumes, né, sendo o progenitor mais próximo do milho. Aqui a gente vê nessas imagens a diferença entre as plantas, né, o teocinto, uma arquitetura muito ramificada da planta, o milho, né, com uma dominância apical aqui muito forte. Na espiga, a gente, né, observa
observa essas diferenças, né? O teucinto com uma fileira apenas de grão, o milho, né, com muitas fileiras. Então, ao longo desse processo de seleção de plantas, né, foi surgindo, né, o milho foi sendo domesticado. E quem que fez, né? Quem que realizou isso? Foram civilizações indígenas do passado. O milho foi importantíssimo pelo desenvolvimento de muitas civilizações aqui em toda a América, permitiu a construção e o desenvolvimento de grandes impérios, e até hoje é um alimento que é extremamente importante, faz parte aí, compõe a nossa segurança alimentar. Então, depois que, né, deu-se início a esse processo de domesticação do milho, a espécie passou a se dispersar, né, para diferentes regiões de toda a América, através das migrações humanas, e permitiu o surgimento de centros de diversificação da espécie. Aqui, por exemplo, né, a gente vê essa distribuição aqui, foi apresentada num artigo científico, a espécie distribuída nos mais diversos ambientes frios, quentes, úmidos, secos. Ela se adaptou, né, a diferentes contextos culturais, gerando uma diversidade incrível. Nessa imagem, a gente vê aqui 29 raças nativas do México, e a gente observa aí diferentes formatos de espiga, diferentes cores, diferentes tipos de grão, e, consequentemente, diferentes usos, né? Uma raça, ela pode estar associada com usos muito específicos. O que é uma raça de milho? Essa é uma dúvida muito frequente, as pessoas me perguntam o que é uma raça. A raça, ela é composta por um conjunto de variedades que tem características morfológicas em comum que permite você atribuir identidade a um grupo. Então, analogicamente com um exemplo de animais, né? Se você tem uma raça de cachorros, por exemplo, né? Um poodle, tem poodle branco, preto, marrom, eles são da mesma raça. Eles têm um grupo de características que permite identificá-los. Se eu te falar o que é um pitbull, um pastor alemão, então tem um grupo de características que confere identidade. Então, o milho também pode ser classificado em raças, né, para organizar essa diversidade. E é importante a gente chamar a atenção que dentro de uma mesma raça existe uma variabilidade de variedades, né, variedades crioulas, variedades tradicionais, muito grande. Quando que o milho chegou aqui na América do Sul? Há muitos e muitos anos, né? Muito cedo o milho chegou aqui. Há 7.500 anos a gente tem registros de amostras arqueológicas já nas terras baixas amazônicas, na região do Equador, 6.800 anos ali na região do sudoeste da Amazônia, região próxima ali de Rondônia e da Bolívia, né? E pelo menos 6.200 anos também ali nos Andes. Esse artigo aqui com pipocas mostram registros arqueológicos de pipoca, aqui o grão, né, palha de milho, sabugos, na região ali andina também. No entanto, né, eu iniciei aqui falando das teorias, né, que eram mais concebidas pela comunidade científica, que o milho havia sido completamente domesticado no México. No entanto, novas evidências revolucionaram essas hipóteses de domesticação do milho, e esse estudo, ele repercutiu muito. Aqui eu coloquei algumas chamadas dos principais canais de comunicação que a gente tem hoje, em vários países, e, né, apontando e levantando a discussão que o milho, ele pode até ter sido domesticado no México, mas ele pode até ser do México, mas também foi domesticado na Amazônia, né, como essa chamada aqui da Folha de São Paulo. O milho é mais brasileiro do que se imaginava. Então, esse estudo, ele foi publicado um artigo, né, na revista Science. Eu tive a oportunidade de colaborar nesse estudo. O Fábio Freitas, que está aqui presente também, ele, né, foi um dos coordenadores desse estudo. E
esse trabalho envolveu uma abordagem multidisciplinar, né, com dados da genômica, da arqueologia, da linguística, e o título dele foi Evidências Multiproxy, né, que são estudos que envolvem dados físicos e biológicos muito usados na paleologia, revelam um legado evolutivo complexo, né, do milho na América do Sul. Então, foi feito o sequenciamento de genoma completo e foram identificados 5 grupos ancestrais aqui em toda a América, e desses grupos ancestrais, aqui na América do Sul, o grupo andino e o grupo das terras baixas na América do Sul foram os grupos mais antigos, né, que chegaram aqui primeiro, aí em torno de mais de 6 mil anos, e esse grupo pan-americano, que é o grupo mais amplamente distribuído em toda a América, ele chegou depois, foi introduzido, né, numa segunda introdução de milho aí, em torno de 2 mil anos. As análises genômicas, elas apontaram uma simetria no coeficiente de ancestralidade com parviglumes, né? Então, diferentes amostras de parviglumes demonstraram diferentes níveis de contribuição em diferentes grupos de milho, e juntando com muitas outras evidências, sugeriu uma domesticação parcial do milho quando ele chegou aqui, né? Através de análises direcionadas em locos da domesticação do milho, observou-se essas assimetrias, e também em algumas análises que foram feitas, publicadas em outros estudos prévios, analisaram amostras arqueológicas de 5 mil anos na região de São Marcos, né, na região ali do sul do México. Alguns locos de domesticação do milho não estavam completamente domesticados, isso há 5 mil anos no México, sendo que há 7 mil anos o milho já tinha chegado aqui na América do Sul. Então, né, foram muitas pistas aí que foram sendo reunidas para discutir essa hipótese, e nesse trabalho foi proposto, né, uma teoria da domesticação estratificada do milho, onde, né, na teoria simples da domesticação considerava, né, que o milho silvestre, né, sofreu uma semidomesticação e depois de completamente domesticado ele dispersou para outras regiões, e nessa nova teoria proposta, né, que é a teoria da domesticação estratificada, considera que subpopulações, né, subgrupos semidomesticados se dispersaram para diferentes regiões que depois fixaram alelos de domesticação em diferentes regiões, né? Uma dessas regiões aqui foi o sudoeste da Amazônia, no qual nós chamamos no trabalho de Centro de Melhoramento Secundário de Milho. E o que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem aqui, nas terras baixas da América do Sul, um germoplasma muito importante. Um milho próprio que desenvolveu características únicas aqui e que é diferente do material que existe no México. Então, quando nós chamamos atenção para isso, né, muitas vezes os centros de origem, diversidade, eles recebem muito destaque, né, nos programas internacionais de conservação, em políticas públicas, e aqui a gente, né, quer chamar atenção que aqui a gente tem um material que é muito importante e que evolutivamente, né, tem um valor enorme, e para as populações que vivem aqui até hoje, né, que conservam e manejam. E o que aconteceu depois que o milho chegou aqui, né? Surgiram diferentes raças de milho em diferentes regiões. Então, a região das terras baixas da América do Sul é considerada um centro secundário de diversidade de milho. Nessa imagem, eu aponto aqui as raças indígenas que são próprias, né, que ocorrem em áreas específicas, como a gente vê aqui essa raça entrelaçado, que é da Amazônia. Ela tem esse nome entrelaçada porque ela tem fileiras, né, que são entrelaçadas, características dessa raça. A raça Caigangue e Lenha ocorrem aqui no sul, na região da Mata Atlântica do Pampa. Tem as pipocas Guarani, que
que, segundo, né, os antigos relatos, ela tinha os relatos das nossas principais referências de raças, né, de Brigger e de Quaterniani, segundo eles, apenas os guaranis tinham, porque as pipocas eram muito importantes, né, para esse grupo. A raça Vati-Moroti, presente aqui no Cerrado, na Mata Atlântica, também na Caatinga. As principais referências são esses dois livrinhos aqui, né, esse vermelho e verde. Brigger propôs a primeira classificação de raças em 58, depois Quaterniani e Goodman em 77, e propondo aí 29 raças de milho para o nosso território. E agora, mais recentemente, nós propomos, né, através desse livro e desse catálogo, com uma parceria enorme que foi feita com o Grupo Interabio. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa rede de colaboração para estar realizando esse projeto. Nós identificamos 32 raças de milho no Brasil e no Uruguai, sendo que 16 são novas raças, né? A gente chamou de novas raças, são aquelas raças que nunca foram descritas até o momento. Isso aqui, esse trabalho foi fruto, né, da minha dissertação de mestrado, da tese de doutorado da Natália, que está aqui também. Foi identificado um microcentro de diversidade de milho no sul do Brasil, ali na região do extremo oeste de Santa Catarina. Microcentros de diversidade são áreas geográficas pequenas, onde é acumulada uma moderada, uma elevada diversidade genética. Foi expressiva a riqueza, a diversidade morfológica de usos nessa região. Foram identificadas 1.513 populações de variedades crioulas, e se destacou muito, né, a quantidade, um número muito elevado de pipocas, né, 1.078 variedades de pipoca nessa região. Aqui nesse mapa aqui de baixo, a gente vê uma distribuição dessas variedades aqui nos municípios de Anchieta e Guaraciaba, e os pontinhos estão caracterizados por diferentes cores dessas variedades. E nesse mapa aqui mais acima, os pontinhos mais quentes, vermelho, laranja, onde que se concentrou mais diversidade aí dentro dessa região. Então, foi impressionante os resultados que a gente encontrou. E aí, assim, a gente ficou pensando muito nessa época, quando a gente identificou esse microcentro, né, que ali existia uma diversidade incrível, e aqui no Brasil um centro secundário, mas quando nós acessávamos os artigos científicos que faziam caracterização molecular do milho em toda a América, a gente observava um vazio amostral, uma lacuna enorme na região aqui do Brasil, das terras baixas da América do Sul, e isso é muito preocupante, porque não se conserva o que não se conhece. Então, as nossas variedades poderiam estar correndo um grande risco, né, de erosão genética e até de extinção de muitas raças locais. E isso nos intrigava muito e nos motivou a realizar os novos projetos, né, para poder reconhecer aí, né, o valor do material, conhecer mais a nossa própria história e tentar preencher esse vazio amostral, porque por detrás dessa variedade de milhos existem muitas pessoas, né? São pessoas, são agricultores, que eles também têm que receber mais visibilidade dentro desse contexto todo. Então, isso nos motivou a desenvolver os projetos, o que nos orientou, as pesquisas que orientaram, né, foi como o milho chegou na região e se dispersou. Existem regiões que podem ser consideradas microcentros de diversidade. Qual é a diversidade? Então, a pesquisa foi realizada por meio, né, da Universidade de São Paulo, Universidade da República do Uruguai. Conseguimos financiamento da FAPESP, do CNPq e do CSIC. Também fomos agraciados com o prêmio de tese de destaque da USP de 2021. E essa pesquisa foi realizada com uma rede muito grande de parceiros. Foram 29 instituições do Brasil e do Uruguai que estão representadas aqui, né, nessa rede desse mapa.
que envolveu associações de agricultores familiares, de indígenas, universidades estaduais, federais, colaboradores da Embrapa e de muitos órgãos públicos. E sem esse apoio todo teria sido impossível realizar essa pesquisa, e consideramos que todos nós fomos, né, premiados aí, agraciados com o prêmio de tese. Esse artigo, ele acabou de ser publicado agora em maio, e o título dele, né, são padrões de dispersão do milho associado com diferentes tipos de endosperma e migração de grupos indígenas nas terras baixas da América do Sul. Eu vou estar mostrando aqui os principais resultados que fazem todo esse resgate do milho na região, né? Então, aqui nesse mapa foram as amostras de milho que nós analisamos. A gente teve todo um cuidado de estar selecionando para esse estudo o material mais indígena, mais, né, com os tipos de grão das nossas raças nativas, para estar aí tentando reconstruir essa história, preenchendo aí esse vazio amostral também. Então, esses pontinhos pretos foram acessos do banco de germoplasma da Embrapa, milho e sorgo, e os pontos aqui em laranja foram coletas recentes, que nós, né, fomos até o campo para estar realizando. Então, foram sequenciados 170 acessos de milho. E os resultados foram muito interessantes, através dos marcadores moleculares SNPs. Nós fizemos também uma caracterização fenotípica do tipo de grão e observamos que os grupos genômicos foram formados, né, que 4 grupos principais que se caracterizaram principalmente com o tipo de milho, né? Um grupo aqui mais isolado, a gente vê um grupo de pipoca. Aqui, esse outro grupo vermelho mais isolado também é um grupo de milho farináceo, típico da raça entrelaçada da Amazônia. Um grande grupo de milhos farináceos aqui ao centro. E aqui um grupo de milhos duro, né, de tipo de grão duro, que são o tipo de grão típico das raças nativas aqui das terras baixas da América do Sul. Quando a gente caracterizou aí, né, as amostras pelas regiões, a gente vê as conexões interregionais que se formaram, e foi bem interessante. Por exemplo, nesse grupo do entrelaçado, a gente vê claramente amostras do sul da Amazônia mais conectadas com amostras do norte, e também uma ligação aqui com o Cerrado. Aqui, o grande grupo de farináceos estava se distribuído em todas as regiões, e uma predominância maior, né, de milhos duros no Pampa, na Mata Atlântica do Sudeste, na Caatinga, e aqui, né, uma conexão aqui e uma predominância de pipocas, né, no Pampa, na Mata Atlântica e no Cerrado. As análises de agrupamento se estruturaram em 5 grupos principais, e a gente viu, né, uma predominância aí também desses tipos de endospermas nestes grupos, e também as ligações interregionais, né, mostrando as regiões que estão mais conectadas entre si dentro, né, de um grupo de endosperma, e isso permitiu, né, e sugerir que essas rotas de migração do milho, né, envolvendo essas conexões interregionais, envolviam grupos de milhos específicos, né, envolvidos com esses tipos de grão. Nós fizemos uma outra análise, que foi uma análise espacial de componentes principais, e essa análise, ela identifica, né, componentes principais significativos em nível espacial, e aqui ela projeta no mapa, né, pela cor, a cor aqui dos quadradinhos, né, mais brancos, mais pretos, amostras que estão mais relacionadas entre si. E então, aqui embaixo, ele mostra um gradiente contínuo, né, dessa diversidade aí dos grupos mais relacionados, né, ele faz uma interpolação dessa análise de cima aqui embaixo, mostrando os milhos que estão mais relacionados. No caso aqui da pipoca, a gente vê uma separação clara, né,
que as pipocas da Amazônia e da Caatinga são mais relacionadas entre si, e aqui uma maior relação entre as pipocas do Pampa e da Mata Atlântica no sul. E essa projeção sintética, ela sintetiza todos os componentes principais que são significativos e projeta. No caso da pipoca, a gente só teve um componente significativo, mas nas outras análises teve um número maior. Como, por exemplo, aqui para o milho duro. Então, para o milho duro, a distribuição dessa variação genética nos mostra que os milhos duros aqui, uma conexão, né, envolve uma conexão do sudoeste da Amazônia até chegar aqui ao Pampa. A gente pode observar isso nos dois componentes principais que foram significativos. Então, aqui também a gente observa no segundo componente, nessa ligação do sudoeste com o Pampa. E também aqui uma ligação maior, né, do norte, né, também vindo do sudoeste com o norte da Amazônia, aqui alcançando toda a costa. Também no segundo componente a gente vê aqui um link aqui, né, do sudoeste com o norte e os milhos ao longo da costa mais conectados. Foi bem interessante a gente observar isso. Aqui no grupo dos milhos farináceos, a gente fez uma análise juntando o grupo, um grande grupo de farináceos com um grupo entrelaçado, e a gente observa também esse link nessa distribuição da variação genética aqui, ligando o sudoeste da Amazônia com o norte. Nesse segundo componente, a gente vê também o sudoeste ligado aqui com o Pampa. E na projeção sintética, que nós observamos 3 grupos principais, né, se estruturando, envolvendo milhos aqui da Amazônia, milhos da Caatinga e da Mata Atlântica, aqui dessa Mata Atlântica aqui mais ao sudeste, e do Pampa com a Mata Atlântica do sul. E a gente vê a região do Cerrado aqui, né, representando uma área de transição. E, de fato, é um bioma que está conectado aí com todos os outros, né, fazendo essa ligação. Então, foi bem interessante e permitiu, né, compilar todas essas informações, todos esses dados e propor essas hipóteses de dispersão do milho. Aqui a gente reúne as imagens principais, resultados. Essas datas aqui no mapa são os registros de amostras arqueológicas aqui para a região, e nós apontamos aqui, né, a região do sudoeste da Amazônia, onde tem os registros mais antigos de milho, aqui, ó, até de 1850 anos, sendo origem das rotas migratórias, né, das rotas de dispersão de milho, caracterizadas por diferentes grupos endospermos. Esses gráficos de pizzas, a proporção de cada tipo, né, de cada grão de milho e nessas regiões, a gente observa aqui uma maior frequência, né, do milho entrelaçado no sudoeste, que se dispersa para o norte, também se dispersa para o cerrado. O milho, grande grupo farináceo, presente em todas as regiões. O milho duro, muito, né, uma frequência muito maior aqui na região do Pampa, né, no Uruguai. E a pipoca, com uma frequência maior, presente em todas as regiões, menos no sudoeste, e uma presença muito alta aqui na região da Mata Atlântica, região onde foi identificado aquele microcentro de diversidade do milho. E a gente projetou ao fundo uma distribuição das famílias linguísticas indígenas, né, apontando supostamente quem são esses grupos que estão mais envolvidos aí com a dispersão do milho. As hipóteses que nós havíamos considerado a princípio desse projeto, que a gente queria ver se a genômica do milho ia estar relacionada com as hipóteses de migração humana. Então, foi muito interessante, porque os dados foram muito compatíveis com as nossas hipóteses. Esse primeiro mapa aqui, à esquerda, é o grupo Arawak, né, indígena, partindo do sudoeste da Amazônia para diferentes regiões, e aqui o grupo Tupi, também partindo do sudoeste, indo para diferentes regiões. Então, essas foram as nossas hipóteses, e os nossos dados genômicos, eles concordaram com essas hipóteses. Isso aqui são artigos mais recentes, né, de migração indígena, Tupi,
Esse trabalho foi publicado agora em 2020, foi com dados genômicos de indígenas, né, de remanescentes, e eles testaram e confirmaram essas hipóteses da migração tupi. Então, foi muito interessante ver que os padrões de milho e os padrões humanos, né, desses grupos indígenas são compatíveis. Isso também é um outro artigo também mais recente, que foi baseado, essas hipóteses de dispersão tupi-guarani foram baseados em registros arqueológicos, e nós observamos também essas relações aqui, envolvendo, né, essas direções de dispersão aqui dos grupos. Mais um resultado das nossas análises foi que, quando nós fizemos aquela análise espacial de componentes principais só para o grupo G3, né, dos grupos farináceos sozinho, observamos, né, naquela projeção sintética de todos os componentes principais significativos, uma diversidade muito grande, né, de grupos de milho, e a gente vê aqui nessa região que está destacada a concentração de pelo menos 6 grupos, né, genéticos distintos, e isso sugere que isso é uma zona de diversificação de milhos farináceos aqui nessa área. Então, esse resultado ele foi bem interessante. Essa região aqui ela é caracterizada por um contexto, por uma diversidade biocultural, envolvendo o bioma, né, da Mata Atlântica e do Pampa, e a presença de 3 grupos linguísticos aqui na região, o grupo Arawak, Macro-G e Tupi. E muito interessante que nessa região onde tem uma seta, apareceu um grupo, né, com uma cor característica endêmica dessa região, e essa região foi um ponto de convergência de 3 grupos indígenas aqui nesse local, né? Então, esses resultados foram bem interessantes. Esse grupo aqui, essas amostras que a gente vê uma ligação muito forte aqui, ó, na cor preta, ligando, ela também corresponde a uma área que, né, uma hipótese que existe um caminho chamado Peabiru. Isso foi muito discutido na tese de doutorado da Patrícia Bustamante, e esse caminho Peabiru, quando a gente vê as hipóteses, né, desse caminho, ele coincide exatamente com essa área aqui também, ó, dessa ligação entre essas amostras. Então, né, a história humana e a história do milho aí muito interligada, isso foi muito interessante da gente observar. E esse artigo, a gente vê, né, a gente pode observar que essa área, essa zona aqui destacada, ela coincide exatamente com uma zona de expansão guarani, né, uma zona de expansão guarani. Então, a gente vê aqui, olha, como é correlacionada essa zona de expansão guarani com essa área de zona de diversificação de milhos farináceos que nós apontamos. Para aprofundar um pouco mais, né, sobre essa história do milho, atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado, a gente está trabalhando, né, com a caracterização de amostras arqueológicas, e o título do projeto é Genômica Evolutiva e Morfologia de Variedades Locais e Amostras Arqueológicas para Identificação de Centros de Diversificação do Milho, aqui nas terras baixas da América do Sul. A gente está trabalhando em parceria, né, com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com o Fábio Freitas, e também com a Universidade da República do Uruguai e a Universidade Tecnológica, né, pela figura da Natália e do Rafael. Tem uma experiência enorme aí na identificação de raças de milho. E as amostras a gente está caracterizando, elas são provenientes do Vale do Peruaçu. Aqui no mapa eu apontei a localização do Parque Nacional da Caverna do Peruaçu, que fica no norte de Minas, na região de Januária. Isso aqui são algumas imagens, a gente vê paisagens assim, exuberantes ali da região. O Rio São Francisco é um rio que cruza ali, né, a região de Januária. Muito provavelmente as populações humanas do passado tinham uma forte relação com o Rio São Francisco. Aqui são
a Lapa do Boquete, né, do Vale do Peruaçu, onde existem vestígios de ocupação humana contínua nos últimos 10 mil anos, e esse foi o sítio arqueológico com o maior número de amostras descobertas, incluindo as 2 espigas de milho completas que nós caracterizamos. Lá existem pinturas rupestres. Aqui a gente pode interpretar a presença do milho, né? Desenhos aqui mais ao centro, a gente vê os pés de milhos mais ao centro, e aqui à esquerda o desenho de uma palmeira. Eu estava conversando com o Fábio, né? Alguns interpretam que seja um buriti. E considerando, né, os registros de pinturas rupestres em nível mundial, a maioria das pinturas rupestres, elas retratam principalmente humanos e animais, e registro de plantas em pinturas rupestres são muito raros, o que faz do Vale do Peruaçu ser um lugar muito particular e muito especial também. Isso aqui são outras espécies, né, que foram encontradas lá, e essas expedições que aconteceram ao longo da década de 80, aí, né, essas escavações arqueológicas na região. O que orientou, uma das perguntas que orientou as pesquisas era qual era a cultura alimentar das populações humanas do Vale do Peruaçu. Então, além do milho, foram encontrados ali feijão, coquinho, guariroba, a mandioca, sendo que essa mandioca também, estudos genéticos foram realizados e identificaram que ela se tratava também de um híbrido com Manihot glasiov, que é uma espécie aparentada com a mandioca, que produz um látex e também apresenta características de resistência a doenças. Então, essas foram espécies ali encontradas, onde as espécies vegetais foram encontradas, também havia ali, né, um sepultamento humano dentro do mesmo abrigo, e aqui à direita a gente vê os silos, né, que naquele primeiro momento foi cunhado o nome de silos, onde as sementes foram encontradas. Outro dia eu estava conversando com o Fábio, né, a gente talvez nem teria sido o melhor termo assim, para atribuir, porque todo esse contexto, né, de ter ali essas sementes, esses vestígios vegetais próximo do sepultamento, isso sugere que sejam oferendas, né, e não um armazenamento de alimento ou de sementes. Depois o Fabinho pode ficar à vontade aí também para comentar. Ele conheceu o local, teve uma experiência muito bacana lá. Em janeiro a gente caracterizou essas amostras, eu fui até a Brasília e trabalhamos aí bastante para poder tomar os descritores desses materiais. A gente caracterizou 2 espigas completas de milho, 13 amostras de grãos, e também consideramos uma caracterização que foi feita pelo Fábio já há alguns anos, de 282 fragmentos de sabugo de milho. Aqui são algumas imagens, nós vemos aqui espigas, sabugos, aqui eu já levanto, olha, algumas estruturas parecem ser mais primitivas, depois eu vou discutir com um pouco mais de detalhe. Grãos, o grão, a gente, né, precisou cortar os grãos para observar e identificamos que os grãos realmente são de milho farináceo, e o que permitiu a gente poder investigar um pouco mais a relação, né, e um pouco dessa história evolutiva dos milhos farináceos, estamos discutindo sobre isso. Fragmentos de sabugo, de espigas com palhas, de palha de milho, de estigma, né, que a gente também chama de cabelo de milho. E o interessante é que dentro dessas amostras aí observou-se uma variação de datação de 500 até 1010 anos antes do presente. Essas aqui são as principais características, né, dos descritores chaves para classificar raças de milho, da espiga e do grão,
Então, tomamos descritores qualitativos e quantitativos, então destaquei aqui algumas, né, dessas espigas e do grão milho São Farináceo, formato cônico e cilíndrico, o arranjo das fileiras, né, entrelaçado, esse aqui espiralado, a cor laranjada, a cor castanha. O número de fileiras dessas duas espigas variou, né, de 8 e 10. O comprimento delas eram cerca de 7 centímetros. E aí, uma vez que a gente identificou que os grãos são farináceos, nós fizemos análise para classificar a raça dessas amostras arqueológicas, considerando 14 descritores, reunimos dados do projeto de raças de milho, de 22 variedades locais, representantes das raças de milhos farináceos, junto aos dados das duas amostras arqueológicas. Então, nessa análise de coordenadas principais, considerando 2 grupos, nós observamos que a raça entrelaçada, que é aquela raça de milho da Amazônia, ela se agrupou aí junto com as amostras arqueológicas. E aqui, separadamente, né, as demais raças, Avati, Moroti, Caigangue e Lenha. Quando a gente considerou a análise separando 3 grupos, a gente vê que já desmembrou aqui, né, separou o grupo de entrelaçado das amostras arqueológicas. No entanto, uma amostra de entrelaçado ainda continuou pertencendo ao grupo dos milhos arqueológicos, demonstrando a relação mais próxima dessa raça entrelaçada da Amazônia com as arqueológicas. E quando a gente considerou a separação de 4 grupos, a gente vê aqui que separa, né, a raça Avati-Moroti da raça Caigangue e Lenha, que são mais relacionadas entre si. Aqui embaixo tem a imagem dessas raças para vocês poderem visualizar. A raça entrelaçada, o Avati-Moroti, Caigangue e Lenha. Aqui eu tentei respeitar o tamanho, tá, proporcional entre essas raças. E a análise de agrupamento que nós utilizamos para identificar raças mostrou uma clara separação aqui do grupo das raças entrelaçadas com as amostras arqueológicas. Esse agrupamento é sem enraizamento da árvore, pois a gente queria explorar apenas os aspectos, né, a relação entre essas amostras e ainda não discutir um caminho evolutivo, apenas para identificar a raça. E aqui, separadamente, um grupo com a raça Avati-Moroti, separando um subgrupo, né, principalmente aqui com amostras do Cerrado, e um outro grupo, principalmente com amostras do Pampa, e a raça Caigangue e Lenha também aqui, né, mais relacionada em outro grupo. Isso permitiu classificar como raça entrelaçada essas amostras arqueológicas, e pela temporalidade, né, pelas diferenças que a gente observa nessas amostras, a gente está considerando como primórdios aí da raça entrelaçada. Isso fortalece a hipótese que a origem das rotas e que os milhos vieram realmente da Amazônia, né, que foram as hipóteses de dispersão que a gente levantou. E foi muito interessante, porque nós rodamos dados genômicos, né, com mais de 5 mil marcadores SNPs, com 13 representantes das raças, né, de milhos farináceos, e a gente observou que as análises genômicas do milho também apresentou essa estrutura, né, mostrando aqui uma relação desse grupo entrelaçado da Amazônia aqui mais isolado, com uma relação mais próxima com a Avati-Moroti, né, que está distribuída aqui pelo Cerrado, pela Pampa e pela Mata Atlântica, e aqui, né, mais distante de entrelaçado, ramificando aqui, né, a raça Lenha e Caigangue, que estão mais próximas aqui entre si. Então, foi muito interessante observar que um conjunto de dados genômicos e um conjunto de dados morfológicos, como que está intimamente relacionado aí e fortalecendo ainda mais essas inferências. Para explorar um pouco mais a questão do caminho evolutivo, nós resolvemos enraizar essa árvore com as amostras arqueológicas.
E os dados foram interessantíssimos. Essa árvore aqui apresenta, né, esse caminho evolutivo, mostrando que a partir, né, desse material mais antigo, originou-se primeiramente a raça entrelaçado, depois a raça Bati-Moroti e a raça Caigangue e Lenha também. E foi muito interessante que esse caminho aqui, né, que foi sugerido, foi proposto pela análise, teve uma forte relação com o número de fileiras do grão, né, que na medida, né, que foi se traçando esse caminho evolutivo, aumentou o número de fileiras de grão, chegando aqui, né, até 22 fileiras na raça Lenha, e também aumentou o tamanho do grão. Esse tamanho aqui é o comprimento do grão, e isso foi, né, isso sugere que processos de seleção direcional envolveu essas duas características, promovendo, né, aí a diversificação das raças, o surgimento de diferentes raças com essas características, e esse manejo é provocado pelos agricultores aí ao longo da história. Esses dados, eles sugerem, né, que o milho, a partir da Amazônia, se dispersou para o Cerrado, para a Mata Atlântica e para o Pampa, e se diversificou nessa região, dando origem a essas diferentes raças. E essa zona aqui, ela coincide com a área de ocorrência dessas áreas, fortalecendo a hipótese da diversificação dos milhos farináceos aqui nessa região. Um outro dado muito interessante, que chamou muito a nossa atenção, foi características mais primitivas, né, que foram observadas na caracterização morfológica aí, das amostras, e isso resgata a discussão levantada no artigo que foi publicado sobre o milho que chegou aqui parcialmente domesticado. Então, isso, né, reacende um pouco aí essas discussões, porque as amostras do Peruaçu revelaram uma ampla diversidade e uma concentração muito alta de número de amostras, né? Foram caracterizadas 282 amostras. Eu, particularmente, não conheço nenhum trabalho na literatura que tenha um número tão alto de amostras arqueológicas de milho assim que foram caracterizadas, e algumas delas com características mais primitivas e outras típicas de milho domesticado. E o que a gente está chamando aqui de característica primitiva, né? A gente considerou um critério. Esse critério foram amostras de milho que tem um número de fileiras menor do que 8. Não existe na literatura, né, dentro das referências de raças de milho para as terras baixas da América do Sul, raças de milho que têm menos que 8 fileiras, tá? Considerando todas as referências. Então, nós consideramos isso por ser, né, uma característica que não existe no milho atual hoje, né, o milho moderno. Nós consideramos isso como uma característica mais primitivas, e 5% das amostras caracterizadas, né, 14 amostras, apresentaram essa característica. Então, aqui nessa imagem eu mostrei alguns exemplos mais contrastantes, né, de espigas, com essas estruturas mais primitivas, ó, dos sabugos também. E isso chamou bastante atenção. Então, assim, algumas perguntas que aguçam aí nossa curiosidade, né? Como que explicar a presença de amostras morfologicamente tão primitivas no Peruaçu, após milênios do início da domesticação no México, e também após milênios do período que acreditamos que tenha havido um centro de diversificação no sudoeste da Amazônia? As amostras mais antigas no sudoeste são de 6.000 anos. E também como explicar a presença dessas amostras a milhares de quilômetros de distância desses dois pontos geográficos, né, tanto do México quanto da Amazônia. Então, é muito intrigante esses resultados. E uma outra pergunta, né, que a gente levantou, né, que a gente estava discutindo aí essa semana com o Fábio: esse milho mais domesticado e esse mais primitivo, eles teriam chegado juntos e evoluído na região?
ou eles fizeram parte de introduções e rotas de migrações distintas. Então, a pesquisa aí, né, reacendendo aí novas perguntas, e futuros estudos podem revelar isso através da arqueogenômica, que envolvendo, né, essas amostras arqueológicas, e que, inclusive, elas envolvem uma variação temporal de 500, né, a 1000 anos antes do presente, e que, né, seria muito interessante a gente saber mais e conhecer sobre toda essa história. Então, agora, né, alcançando aqui o presente, agora a gente já fez essa viagem no tempo, a gente reconstruiu toda essa história. Quando a gente faz esse resgate, é muito importante porque a gente vê o valor que tem uma variedade crioula, uma raça local. Quando a gente perde uma raça local, quando se extingue uma variedade ou uma raça, a gente está perdendo milênios de história. Isso é muito sério. E a gente consegue, assim, né, mensurar o valor, né, dessa biodiversidade que até hoje está na mão aí dos nossos agricultores. Então, alcançando aí o presente, nós identificamos algumas áreas em distintos biomas que nós indicamos como microcentros de diversidade de milho. Para fazer essa caracterização, nós consideramos uma abordagem multidisciplinar, envolvendo dados etnobotânicos. Então, nós coletamos o nome das variedades locais, né, que são nomes que os agricultores atribuem às suas variedades e por características que elas têm. Então, isso é um indicador de diversidade genética. Os usos, né, para que eles usam, né, para que eles selecionam, o manejo, o tempo dessas variedades. Consideramos fatores fenotípicos, né, tipo de grão, cores, formas, vários descritores, e também aspectos aí genotípicos, né, fizemos análise do DNA também, e aí através dessas múltiplas abordagens, nós fizemos uma caracterização, né, através de indicadores de diversidade que nós geramos, riqueza de nomes que são exclusivos, próprios de um local, que não existem em outro, indicadores fenotípicos, riqueza de raças que são exclusivas de um local, e também os índices, né, de diversidade genética também, heterozigosidade observada, esperada, né, o índice de diversidade genética de Ney. E aí, nós geramos índice, né, a partir de todos esses indicadores, fizemos uma média, indicando o índice médio etnobotânico, o índice médio fenotípico, o índice médio molecular, e a média desses índices nós geramos, né, uma referência de diversidade para cada região. E aí nós apontamos, né, microcentros e regiões de diversidade. Região seria regiões mais amplas, né, como essa região aqui, e com diversidade alta e moderada. Então, aqui nesse mapa a gente ilustra quais são essas áreas que estão distribuídas envolvendo diferentes biomas. Aqui a gente mostra uma riqueza de raças, né, representada aí por essas espigas, e um número, né, aqui a gente aponta o número de variedades identificadas, a riqueza de nomes, a riqueza de usos, e a gente chama muito a atenção que não existe um microcentro de diversidade que é mais ou menos importante do que outro, porque essa diversidade é única. Em todas as regiões, nós identificamos um número alto de nomes locais que são exclusivos desse local, raças que são exclusivas desses locais. Então, a diversidade de cada lugar é único, a adaptação delas é única, o contexto biocultural é único. Então, todos esses microcentros são muito importantes. Aqui são fotos que nós tiramos em campo durante as coletas, na propriedade dos agricultores. E tudo isso só é possível, né, pelo importante papel que os agricultores e agricultoras têm
E nós sempre aqui, né, falamos isso, né, que é uma frase do Cutler, que propôs o conceito e o trabalho de raças na América, que a variedade tem a cara do agricultor, porque o agricultor que molda essa diversidade, ele seleciona essa diversidade, ele gera e conserva também, ao mesmo tempo, essa diversidade incrível. Então, a raça, ela é um elemento biocultural. E nós publicamos o livro, que eu estou divulgando aqui para vocês, e o catálogo das raças de milho do Brasil e do Uruguai. No livro, a gente apresenta detalhe do projeto das raças de milho, um detalhamento sobre a metodologia do projeto, os principais resultados, e também abordamos sobre a conservação da agrobiodiversidade, que foram experiências de agrobiodiversidade que nós encontramos nas regiões envolvidas na pesquisa. Os dois estão disponíveis para download gratuito, para quem quiser baixar. O catálogo está lindíssimo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos do catálogo. Aqui é uma imagem da diversidade de raças, dentro e entre raças de milho, que foram identificadas. 32 raças e 16 novas raças, né? E isso aqui são recortes que eu fiz, né, do catálogo, exemplificando como as raças estão apresentadas, as principais características da raça, das espigas, dos grãos, quais são os usos culinários das raças, os valores agronômicos, em que regiões elas estão presentes. Isso aqui, por exemplo, é uma raça de milho pipoca, que nós chamamos de alho, porque o grãozinho ele parece um alho, então os agricultores reconhecem com esse nome. Ela foi classificada no passado como a Vati Pixingá, que é um nome de origem tupi, né, guarani. E né, a pipoca também é usada para usos culinários, pipoca e também como mingau, para fazer mingau. Foi identificada aqui na região da Mata Atlântica, né, Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, Cerrado e na Caatinga, na Paraíba. Aqui é uma raça de milho farináceo, né, a raça Batimoroti, identificada no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul também. Essa é a raça de milho cateto, os agricultores usam para fazer canjica e farinha, foi identificada aqui na região do Sul. Essa é uma raça de milho dentado, a raça cravo, ela se destaca por ela ter, né, até 26 fileiras de grãos regulares. Então, ela tem um bom rendimento, os agricultores falam, né, que um dos valores agronômicos é um bom rendimento de grão, a rusticidade, adaptação, um bom empalhamento, resistência a caruncho. E essa aqui é uma raça de milho doce também, que foi identificada, né, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, né, uma nas regiões de Mata Atlântica. E nós fizemos um diagnóstico fofa, né, para identificar fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fizemos esse diagnóstico participativo em 4 regiões, envolveu 162 participantes. E aqui a gente, né, chama atenção e destaca que foram discutidos 122 tópicos, e nessas ameaças e fragilidades se destacou a falta de projetos e incentivos públicos para associações locais, né, ameaças para a agrobiodiversidade, as monoculturas e a expansão das sementes transgênicas e o fluxo gênico, né, que pode promover a descaracterização aí dessas variedades, o êxodo rural, o afastamento dos jovens do campo, o acesso à água potável e a insegurança territorial no caso das comunidades indígenas. Então, essas áreas, né, que são áreas de diversidade, de genes úteis à humanidade, constituem um patrimônio genético e cultural, apresenta raças e variedades que são exclusivas, né, que são muito particulares de um local, elas encontram sob risco e ameaças, né, de erosão genética e extinção. Então, a gente, né, chama a atenção e também levanta a discussão dessas áreas como hotspots de agrobiodiversidade,
que são áreas, né, que possuem uma riqueza, uma biodiversidade muito importante, mas, no entanto, encontram-se ameaçadas aí, né, de riscos. Então, a gente chama aí essa atenção também. E muito obrigada. A gente, do Interabio, costuma finalizar nossas apresentações homenageando os agricultores e agricultoras. Essa é a dona Tereza, de ascendência indígena, guardiã da raça entrelaçado, né, variedade milho mole e vermelhinho, que é da comunidade ribeirinha do Rio Ouro Preto, em Guajará-Mirim, em Rondônia. Então, muito obrigada. Fica aberta aí aos comentários. Bom, é de tirar o chapéu, né? Essa história desse trabalho é uma coisa, assim, que enobrece realmente a ciência brasileira e motiva, né? É muito motivador. Espero que os jovens, né, se sintam motivados, que como é importante, né, a perseverança e a continuação de um trabalho. E como é importante trabalhar em equipe, né? E nesse caso específico desse trabalho, fantástico, né? Trabalhar com essas áreas de conhecimento, essa convergência deve ser muito interessante, né, Flaviana? Passar por isso. Eu acho que é Sim, como ser humano, muito profissional. O trabalho em equipe é fundamental. Com certeza, o trabalho envolveu uma equipe enorme de pessoas, muito grande. A rede do Interabio teria sido impossível ter feito uma pesquisa dessa dimensão sem o apoio, né, de todos, dos parceiros locais, das associações, dos agricultores. E a Natália e o Rafael, aí, a gente vem há muitos anos trabalhando juntos, uma parceria muito frutífera. E aí a gente vai contando aí com a colaboração de muitos pesquisadores também, né? O Fábio está aqui presente, colaborou muito também nessa reconstrução aí da história. E é importante a gente traçar toda essa história, né? Quando a gente vai falar de uma importância que uma variedade tem, de uma raça, quando a gente fala de perda e de extinção, a gente está falando de uma história milenar. Né? Então, é imensurável o valor que se tem essas variedades, né? Flaviane, vou passar agora para algumas perguntas, algumas considerações, né? Acho que você vai receber muitos elogios, né? Mas, de qualquer forma, uma das questões que eu acho que é o papel do nosso grupo, né? É reduzir a erosão cultural. Eu acho que a erosão genética, o patrimônio natural, ela é uma decorrência de uma erosão cultural. Então, você reforçou o papel da cultura, né, dos povos tradicionais para a nossa sociedade atual, e eu acho que é realmente um esforço que todos nós temos que fazer, de reforçar o papel da biodiversidade, da sociobiodiversidade na nossa atualidade. Então, é só mesmo uma consideração que eu acho que o que vem antes, né, é a erosão cultural. Depois é que a genética toma conta, né? E nesse contexto do valor, né, biocultural, nós vemos o quanto que cada região ela tem raças que são únicas, ela tem variedades que são únicas, que valores que são próprios de cada lugar. Isso, né, gerando e construindo toda essa diversidade, né? Então, na medida que a gente perde essa diversidade cultural, consequentemente, a gente vai estar perdendo, né, como você falou aí, a consequência, né, da perda cultural, ela reflete diretamente aí na biodiversidade. Alguém quer perguntar, gente? À vontade. Walter, tem duas perguntas aqui no chat do Lucas Souza. Você quer que eu faça? Por favor, Lucas. Como proteger as variedades crioulas do risco de contaminação proveniente das variedades transgênicas? Essa pergunta é uma pergunta super importante, né? E a gente tem alguns tratados internacionais, como
de Nagoya, né? De conservar a biodiversidade, né, no seu estado natural, a proteção aí dos seus parentes silvestres, e o risco dessas contaminações em descaracterizar essas variedades, né? Existe uma discussão enorme aí em torno de riscos, saúde, meio ambiente, tudo, mas pensando aqui diretamente na biodiversidade, né, que é a nossa área de expertise aqui, essas contaminações podem estar diretamente descaracterizando toda essa diversidade que nós conhecemos. Então, atualmente, tem acontecido muita incidência de fluxo gênico, tá? Documentado, tem artigos já publicados, já analisando esse contexto. O próprio NEABIO, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, fez um estudo, né, de coexistência entre campos de milho transgênico e variedades crioulas, e mostrou o quanto que é vulnerável, né, os sistemas agrícolas. Os agricultores têm muita dificuldade esse fluxo gênico. Temos participado de algumas discussões nesse sentido e participamos de um encontro de guardiões lá no Polo da Borborema, na Paraíba. Algumas medidas preventivas que os agricultores podem estar tendo para prevenir isso, né, como distância entre campos de milho, de no mínimo 400 metros de distância temporal, né, no mínimo 40 dias de distância entre um plantio e outro, plantar bordadura, pegar sementes do centro do campo para guardar essas sementes para o próximo ano, né, tentar pegar sementes do centro. Só que, muitas vezes, o agricultor ele não tem essa possibilidade. Então, quando a gente fala de ter uma distância de 400 metros entre campos, tem agricultor que não tem outro lugar para plantar, ele só tem um lugar específico e o outro vizinho está ali, ele não tem a chance de escolher. E muitas vezes nem a época, porque, por exemplo, ali no semiárido, se vai chover, todo mundo vai plantar junto, porque não vai ter outro momento para plantar. Então, é muito complicado, tá? É muito complicado, falta muita orientação técnica. Recentemente, nos foi relatado uma microempresa, né, de produção orgânica. Eles fazem um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Eles têm um selo de certificação orgânica de milho crioulo. E eles diagnosticaram que o milho deles estava contaminado. E o prejuízo econômico que eles iam ter era enorme, enorme. Então, para quem quer fazer uma produção orgânica, quem quer ter um sistema diferenciado de produção, muitas vezes ele fica prejudicado aí dentro do sistema né, agrícolas que a gente conhece, assim, essa coexistência ela ainda ela é complicada, né? Então, é um tema muito complexo. Mas tem acontecido, foi publicado um trabalho recente envolvendo alguns pesquisadores, né, o Gabriel, a Paola, lá da Embrapa Alimentos e Território, e foi diagnosticado um nível muito alto na região do semiárido de contaminação, né, que foi detectado. Então, esse é um tema bem... e a gente se preocupa muito com a descaracterização dos materiais, né, na medida que cruza. Já foi feito alguns experimentos na Universidade Federal de Santa Catarina também. A gente tem uma colega que chama Kelly Justin, ela publicou um artigo já da tese, e ela cruzou uma variedade crioula, né, de milho rosado, que é uma variedade que tem um alto potencial nutricional, comparado até com outras variedades crioulas, e ela, né, fez um retrocruzamento com transgênico. Esses retrocruzamentos mudou
até a coloração da variedade, e ela estudou qual que era a mudança na estrutura de organismos endofíticos, né, que são micro-organismos que são benéficos para as plantas. E no artigo dela, ela detectou que teve uma alteração, né, uma mudança nesses organismos endofíticos aí, com esse introgressão aí. Então, essa é uma grande preocupação. Foi muito bem colocada aí a pergunta. O Lucas fez uma outra pergunta também, nesse estudo você encontrou cultivos comerciais de variedades crioulas, ou a maior parte é para subsistência? O levantamento agora no projeto das raças de milho, né, nós não coletamos dados, mas no levantamento que a gente fez em Santa Catarina, no censo da diversidade, nós visitamos 2.000, a gente fez um censo da diversidade no oeste de Santa Catarina, e foram visitados todos os agricultores de 2 municípios, de Anchieta e Guaraciaba, envolveu 2.049 agricultores. E esse levantamento, a gente fez, mensuramos isso, sim. Quem eram os agricultores que plantavam híbrido, convencional, variedade crioula e milho transgênico. Foi feito um estudo de cenário e nós observamos que havia um número maior de agricultores que plantavam ali milhos transgênicos, milhos convencionais, do que variedade crioula. Embora nós identificamos uma diversidade incrível e um número incrível de variedades crioulas, né? Foram 1.513 variedades crioulas, ainda tinha um número maior de campos de outros milhos. Então, o contexto de coexistência ali era bem delicado, né, de fluxo gênico aí na região, desse microcentro aí de Santa Catarina. Pergunta do Lucas, completando, era para consumo próprio ou eles comercializavam esses materiais? Ah, tá. Eles usam para os dois, tá? Todos eles, dentro do nosso levantamento, a gente pergunta qual é o destino da produção, né? Então, todos eles usam para alimentação da família, tá? Para uso de subsistência, para alimentação animal. E aí, o excedente, né? Uma boa parte dos agricultores comercializam, eles vendem como semente, mas todos eles usam como subsistência. Mais alguma pergunta, gente? Se ninguém perguntar, eu pergunto. Umas 3 ou 4 aqui. Não, é porque a gente... nós temos um projeto aqui de milho orgânico e a gente tem um parceiro, que é o Lucas Castro, da Fazenda Vista Alegre. Ele e o Marconi têm um projeto muito interessante de produção orgânica, um viés agroecológico bem forte, e ele está trabalhando na culinária. Ele está até aqui conosco, não está, Lucas? Então, eu acho que essa questão da culinária e do milho crioulo, acho que tem um apelo muito forte para resgatar a cultura e os materiais genéticos, né? Era só uma consideração. O Lucas está aí? Acho que... Ele está aqui? Eu tenho conversado... ele está lá, ele levantou a mão. O Lucas, ele é parceiro da Ana, né, da Ana Guache, a gente tem conversado, trocado figurinhas, trocado ideias. Que bom que você está aí, Lucas.
Ele levantou a mãozinha ali. Lucas, se você quiser falar alguma coisa, não sei se ele está com o microfone, porque ele tinha enviado as perguntas pelo chat, mas... O Lucas, eles têm um trabalho muito bonito, muito lindo, com a produção do Projeto Crioulo, né? Do Projeto Vista Alegre. Dá gosto de ver o trabalho deles. Ele falou que está colocando o bebê para dormir. Ele está com um recém-nascido em casa. Eles estão... Mas é isso, o Fabinho Freitas, agradeço aí a presença dele. Cris vai perguntar. Na verdade, é um comentário que eu quero dizer. Eu queria, assim, parabenizar enormemente por essa maravilha de pesquisa, uma preciosidade. Inclusive, acho que ressaltando também, né, esse patrimônio botânico, né, que nós temos, a importância dos povos indígenas na domesticação e multiplicação dessas famílias, né, são verdadeiros guardiões, realmente, né, da biodiversidade. E agora nós pertencemos também ao Slow Food, né, o movimento Slow Food, e agora a gente vai fazer a nossa festa junina sem transgênico. Porque você pensa bem, uma festa junina, que é uma festa junina tão brasileira, um evento tão marcante culturalmente, ser festa junina com meio transgênico, né? Então, nossa responsabilidade enquanto consumidores, enquanto pessoas que promovem a agrobiodiversidade, a gente também tem que pensar muito, né, nessa nossa corresponsabilidade, né, nessa questão. É mais nesse sentido de pensar no nosso papel, né, no nosso dia a dia, ter aquele T amarelo, naquele formato de triângulo invertido amarelo, mostrando a transgenia, e dizer não a esses produtos, né? Começar, né, nós temos um papel fundamental nesse complexo universo que nós vivemos, né? Exatamente, né? Muito importante a gente valorizar aí nossa biodiversidade nativa. Quando a gente eu tive a oportunidade de ir no Peru e a gente entra num supermercado, você tem uma opção enorme ali de milhos para você comprar. Eles usam lá o milho torrado, né, como um petisco, e nos rótulos eles te falam qual é a raça, qual é a comunidade que vem, e você tem uma diversidade enorme para você escolher, né? De batatas também, vários tipos. E aqui a gente precisa valorizar mais os nossos produtos, né? Dentro da nossa alimentação, dar visibilidade aí para a importância, né? Dessa biodiversidade e utilizar, consumir, né? Quando a gente tiver a oportunidade de comprar, para fortalecer aí esse nicho de mercado. O Walter levantou a mão. Agora uma pergunta do Walter. Flaviane, uma das coisas que a gente tem muito frequentemente aqui, que a gente trabalha na Embrapa Milho e Sorgo, é a demanda por materiais crioulos de milho, né? A gente sabe que a quantidade disponível dentro dos bancos de germoplasma da Embrapa não são suficientes para atender uma necessidade mínima de quantidade de milho para que aquela base genética seja multiplicada adequadamente. Tem algum padrão, assim, adianta você pegar 5 sementinhas de um milho crioulo e plantar e salvar o material? Não. Tem que ter uma quantidade, sim, considerável para estar multiplicando as populações. Muitas vezes, nos campos, os agricultores consideram pelo menos 100 plantas, né? De 100 a 200 plantas para poder estar multiplicando. No caso do milho, que é uma espécie alógama, se você multiplica com poucas plantas, começa a acontecer muita autofecundação. E aí começa a ter a depressão, que a gente chama de depressão por endogamia.
Então, as plantas, né, locos, às vezes alelos que são deletérios, que começam a entrar em homozigose, começam a expressar características que não são desejadas, e essa autofecundação do milho aí, nas variedades crioulas, ela não é desejada. Então, é muito importante que se tenha um número maior, sim. Então, às vezes, você receber um lote muito pequeno de semente é um fator limitante, sim, para poder estar fazendo a multiplicação dos materiais. Né? Nos bancos de germoplasma, eles têm algumas estratégias, muitas vezes para multiplicar. Quando você não multiplica usando um campo grande de sementes, eles tentam fazer uma multiplicação direcional. Tá? Quando você não tem condições de multiplicar uma grande população numa grande área, eles fazem essa multiplicação direcionada, né? Cruzando uma planta com a vizinha. Então, você tem que ter todo o cuidado, né? De proteger a polinização, de proteger as espigas, o pendão, né? Fazer a polinização no momento certo para poder estar multiplicando. O Rafael, ele até aqui assistindo, ele tem bastante experiência aí com essa parte de multiplicação das variedades, até dentro desse sistema que é direcionado. Não sei se o Fábio Freitas quer comentar aí alguma coisa sobre as caracterizações das amostras. Todo mundo caladinho. A professora Leila... não. Você ia falar alguma coisa aí, Fábio? Não, é só falar que você conseguiu sumarizar muito bem todo esse trabalho já de longa data, né? Aí, juntando, como você falou, várias equipes, cada um ajudando um pouco ali na expertise, juntando informação de vários materiais. Então, realmente é um trabalho bem bacana e cada vez mais a gente percebe a necessidade de ter equipes multidisciplinares mesmo, né? Cada um tem uma característica diferente, ele consegue juntar, consegue aprofundar, porque hoje em dia realmente as análises são cada vez mais aprofundadas, né, mais dinâmicas. Então, realmente é bem importante esse trabalho em equipe, e como a gente vai buscando algumas informações, pistas, né, ainda mais quando você começa a tentar resgatar essa questão mais histórica, né, você tem, às vezes, fragmentos, né, de informações que você vai conseguindo levantar de um ponto, de outro. Então, o trabalho realmente, muitas vezes, você demora um tempo para conseguir juntar algumas informações, né, para conseguir ter um panorama mais geral, né, mas é bem bacana. E agradecer também, só lembrar que boa parte desse material arqueológico veio da Federal de Belo Horizonte, né, então agradecer a equipe lá de arqueólogos da Federal de Minas Gerais, né, lá em Belo Horizonte, que desde a década de 80 e 90 eles fazem um trabalho fantástico resgatando essas amostras, né, e compartilharam com a gente também, né, então assim é bem interessante também essa participação deles, né. Sim, muito bem lembrado, Fábio, muito bem colocado. Eu acho que hoje em dia ninguém faz nada sozinho, a equipe foi muito grande, foram diferentes frentes que foram sendo trabalhadas ao longo do tempo, e é muito interessante, porque quando eu estava no início, né, do doutorado, no início do projeto, a gente tinha uma frente, né, para estudar a parte evolutiva, né, histórica, e uma outra frente trabalhando com as comunidades tradicionais hoje, com a agricultura familiar, com os microcentros, e eram duas frentes. E, a princípio, a gente via como duas frentes diferentes e não era tão claro assim como tudo se conectava, né? E hoje, a gente amadurecendo todo o trabalho, a gente vê como que tudo é muito conectado, né? Tudo está muito interligado e
a gente vê todas essas conexões assim acontecendo, é muito interessante, né? E a gente é um grupo, nós somos um grupo muito empolgado também. Aí, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando entusiasmado, se empolgando. Agora mesmo com a caracterização das amostras arqueológicas, eu e o Fábio, né, a gente sempre conversando e debatendo, a gente ia se empolgando aí na medida que a gente vinha vendo os resultados, aí já vai tendo novas ideias, novos estudos. Então, a gente é bem entusiasmado também. Isso é muito bom. Flaviane, tem o Luciano Alegrete. Ele quer perguntar? Ele vai falar. Oi, boa noite. Tudo bom? Eu peguei a conversa da metade aqui, porque eu estava no final na estrada. E eu sou produtor de milho, soja orgânica aqui no sul do Paraná. E eu queria saber se existe alguma pesquisa comparando qualitativamente o que a gente tem em comida aí hoje, transgênico e híbrido, com milhos crioulo, com milho variedade. Se existe alguma linha nesse sentido. Na parte nutricional que você fala? Sim, na parte nutricional. Olha, eu não conheço nenhum artigo, né, em tema assim, falando um pouco do nível da comunidade científica, eu não conheço nenhum trabalho assim que de fato fez análises nutricionais, né, comparando o crioulo com o transgênico. Eu conheço alguns artigos científicos que fizeram análises nutricionais, comparando esse valor nutricional dentre diferentes variedades crioulas. E aí analisou quais são variedades que têm um nível maior ou menor, né, desses componentes, mas comparando especificamente com o transgênico, eu não conheço, né, em termos de artigos científicos publicados. Agora, o Lucas, ele manifestou aqui, né, o Lucas, ele tem um empreendimento, né, de produção orgânica e eles fizeram alguns testes, né, Lucas? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Ele analisou. Ele falou aqui que eles fizeram análise mineral do milho vermelho em comparação com o fubá comprado no mercado, né? E o milho vermelho apresentou, né, teve 4 vezes mais ferro em relação ao fubá do supermercado. Então, o Lucas aí está compartilhando a experiência dele, né, das análises que eles fizeram lá, agregando valor ao produto deles. Obrigado, Lucas. A gente fez na fazenda, alguns anos atrás, alguns testes comparando, né, tipo, produtividade e depois fizemos algumas análises bromatológicas comparando milho híbrido com 4 variedades, né? E a gente decidiu por um tempo de plantar variedades, né, 2 variedades que foram bem lá na fazenda, mas em termos de produtividade, depois eu estou falando aqui quase que um desabafo, assim, porque em termos de produtividade a gente não conseguiu, depois a gente foi plantando milho híbrido junto com as variedades e a gente foi perdendo muito terreno nas variedades, digamos, produzindo muito pouco. E no mundo de hoje, assim, comercialmente, foi bem difícil, assim, porque eu gosto bastante da ideia. As análises bromatológicas realmente se mostraram melhores do que na variedade do que no híbrido, mas hoje no mercado a gente não vê diferenciação, né, quem compra não vê essa diferença, né? Não paga a qualidade que o milho tem. Paga pelo orgânico, sim, mas não. Eu acho que isso tende a equalizar daqui a uns anos, mas realmente pagar por um milho variedade que vai produzir, infelizmente ele produz menos, né? Foi frustrante. Esse ano, por exemplo, o próximo ano a gente não vai plantar nenhum milho variedade.
né? Eu estava falando esses dias com o pessoal da Embrapa, e o Sr. Walter Meirelles insistiu comigo, assim, não, planta mais, e é difícil de eu aprovar aqui dentro da diretoria, porque comercialmente realmente não emplacou. E foi uma grande frustração para mim, assim, de não conseguir manter. Uhum. São grandes desafios, realmente, né? Tem uma professora que... E esse trabalho de agregar valor ao produto, fazer essas análises, né, comprovar, isso é muito importante, né? Tem uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, se chama Shirley Cune, né? Ela tem alguns trabalhos feitos estudando o valor nutricional, né? Entre variedades crioulas e compostos, né? Identificando compostos primários, secundários, e as antocianinas, né, que são benéficas para a saúde. Então, ela detectou algumas substâncias também que estão... zeaxantina, né, que é um... estou tentando lembrar do nome do outro composto, além da zeaxantina, que são bons para os olhos, né? Bom para as vistas, bom para a formação macular dos olhos. Então, é um alimento funcional interessante para idosos, né? Tá consumindo, né? Pode estar prevenindo a catarata, crianças que estão em crescimento. Ela tem um artigo publicado. E esse esforço, né, de estar agregando valor, estudando o valor desses materiais é muito grande, mas eu acho que tem que ter uma ação de políticas públicas, sabe? É importante aí para esses padrões comerciais, né? A gente vai no mercado, a gente só encontra o milho amarelo, né? Mas, né, quais são os programas de alimentação em nível de políticas públicas que estão visando incluir essa biodiversidade aí na nossa mesa, no nosso mercado, nos programas? Eu acho que é um tema muito profundo, né? Eu acho que são muitos fatores aí que são envolvidos nesses padrões de consumo, né? Que está influenciando aí os consumidores. Algumas pessoas levantaram a mão. A Leila? A professora Leila. Vocês vão me desculpar que eu estou sem a minha câmera aqui, deu problema. Eu só quero parabenizar a Flaviane, estou tão feliz de vê-la aqui. Ela foi minha aluna da graduação, gente. E eu virei professora do UFSJ por causa da Flaviane, ela que me incentivou a fazer o concurso, né? Então, eu estou aqui só por orgulho de ouvi-la. Eu peço desculpas que eu cheguei muito atrasada, que meu carro deu defeito, eu preciso de inchar o carro, por isso que eu atrasei, né? Mas como diz, era imperdível estar aqui. E eu acho que essa coisa, é só uma sugestão, né? Precisa realmente quantificar o valor nutricional, mas o sabor é diferente demais, né? Desse milho crioulo. Se a gente come uma pamonha, um curau, alguma coisa feita por isso, não é possível que não tenha um valor nutricional diferente. É muito mais saboroso, né? Flaviane, é só alegria e, assim, muitas alegrias mesmo de te ver. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Espero que você seja, assim, essa guardiã da biodiversidade, né? É um orgulho muito grande te ver aí e te desejo tudo de bom. Muito, muito obrigada. Vou deixar aí, parece que o Rafael quer falar também, o Vidal. Um abraço. Obrigada, professora Leila. Eu fiquei felicíssima com o seu convite. Você foi uma das melhores professoras que eu tive, maravilhosa. E, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, participando aí do grupo, né? E a gente está conversando aí sobre o tema. Um abraço enorme. Um abração. Rafael Vidal. Olá, tudo bem, Flaviane? Parabéns, ótimo trabalho, ótima apresentação, gostei muito. E eu queria aproveitar para fazer dois comentários de
avaliações que estamos fazendo aqui no Uruguai. Primeiro, a questão nutricional. Agora, a Universidade da Natália está fazendo uma avaliação nutricional dos milhos crioulos do Uruguai, que em breve a gente vai ter uma avaliação desses milhos. E vou acrescentar mais uma questão, que não é fácil. Estou aprendendo isso com o professor daqui. A questão nutricional não é fácil de avaliar. Por quê? Porque você avalia a qualidade nutricional do grão, mas provavelmente você vai comer uma farinha, vai comer fubá, então precisa avaliar a qualidade nutricional do produto final. Então, é muito caro, muito específico fazer uma avaliação nutricional. Porém, a gente tem outros trabalhos que valorizam a variedade crioula em comparação com os híbridos. O primeiro trabalho que a gente está dando seguimento agora foi uma avaliação da questão das doenças. Tem algumas doenças que afetam a qualidade nutricional dos milhos. Ficam de pior qualidade. E comparamos, uma delas é fusariose, e que ela dá umas toxinas, que geram umas toxinas que são toxinas. Então, os milhos crioulos têm variabilidade na presença da toxina, quase não tem nada, e os milhos híbridos todos têm níveis superiores de toxina. Então, aí tem uma diferença muito importante pela qualidade nutricional e milhos mais sadios, não milhos crioulos. Outra questão, a gente está fazendo uma avaliação de presença de endofíticos entre milhos crioulos híbridos e deu diferenças significativas de endofíticos em variedades crioulas. Esses são resultados preliminares que agora estão saindo. E assim, para finalizar, o que acho mais importante na questão, alguém falou de pipoca, não temos avaliação nutricional da pipoca, mas uma avaliação de pipoca daqui, a gente fez em vários eventos na universidade, eventos com produtores, fizemos testes de avaliação de sabor. Damos, sem indicar qual era crioula e qual era comercial, ia para diferentes grupos humanos, e sempre as variedades crioulas foram melhor avaliadas em qualidade, em sabor, eram mais macias, mais gostosas. Então, acho que ainda é uma caminhada que precisamos fazer, mas as variedades crioulas têm muito para aportar, são mais sadias, melhores nutricionalmente, e mais saborosas. Muito bom, Rafael. Uhum. Pode Obrigado. complementar, você ia falar. Achei que você ia falar mais. Obrigada, Rafael. Vou acrescentar mais uma coisa que lembrei agora. Da questão de contaminação, lembra que na avaliação de contaminação do milho daqui, com milho crioulo, a gente encontrou níveis bastante altos, foi perto de quase 30% de contaminação entre os milhos crioulos de nossa coleta. Porém, os milhos crioulos conservados por mulheres, nenhum deles tinha contaminação de transgênicos. E aí tem uma questão que tem que ser levantada, é a questão das mulheres na conservação das variedades crioulas e o cuidado que elas põem nos milhos, nas culturas em geral, porque estão associadas na alimentação da família, e acho que há uma diferença, que essa é uma explicação para não ter nenhuma contaminação no milho conservado por mulheres. Só isso e muito obrigado.
As mulheres conservam mais e melhor. Até porque elas inventaram a agricultura, né? Agradeço. Sim. Eu agradeço o Rafael aí por enriquecer com os comentários. Como sempre, o Rafael enriquece muito aí os debates com as informações. Foi bem interessante esse trabalho que eles fizeram com as pipocas crioulas. Foi um trabalho sensorial, né, que as pessoas experimentavam diferentes pipocas sem ver, né? Elas, né, tampavam os olhos, não viam o que estavam comendo e respondiam esses questionários, né? E as variedades crioulas, elas foram mais bem avaliadas. Muito bem incorporado aí suas considerações, Rafael. Então, acho que, também para poder citar aqui, eu acho que com o andar da hora, acho que a gente pode estar avisando, mas eu também vou só fazer um comentário sobre que esse trabalho é incrível, e o que eu acho mais incrível é que eu tenho o meu, não só um pé, acho que os 2 pés e o resto do corpo para a área de humanas, então eu gosto muito da parte, principalmente histórica, que tem nesse trabalho, dessa parte de desenvolvimento da sociedade, como isso foi, com relação da agricultura, né, totalmente ligado a esse processo de desenvolvimento e formação de novas sociedades, de novos povos, que foi muito bem apresentado por você, mesmo se tratando de um trabalho que fala sobre toda essa diversificação do milho e encaminhando isso junto com esse desenvolvimento, principalmente dos povos vindos da América do Sul, né, das Américas, né? Então, essa parte que me encantou mais ainda, mas o trabalho é incrível como um todo. Como eu disse, eu acho que com o passar do tempo, né, acho que a gente tem que finalizar, infelizmente, mas foi, assim, excelentíssimo ter você aqui, Flávia. Muito obrigado por você ter participado, foi um prazer ter uma pessoa com você, com o conhecimento que você trouxe para a gente, assim, durante essa conversa. Queria dizer a todos que logo mais esse vídeo vai ser postado no nosso canal no YouTube, e aí vocês podem acessar, rever ele, e acho que isso compensa muito, a gente ainda assiste muitas vezes esse nosso episódio. Eu tenho tido muita sorte de estar recebendo, cada vez mais são pessoas que trazem informações incríveis, né, para o Conversando Agroecologia. Mais uma vez, muito obrigado, Fazendo uma boa noite, aí você pode falar mais uma palavra para finalizar aí. Eu gostaria de parabenizar o grupo Guaí, né, de agroecologia, por essas iniciativas, né, por essas rodas de conversas que são tão ricas. Acho que ajuda aí bastante a gente a se trocar ideias, se atualizar, ver as coisas que estão acontecendo. Eu visitei a página de vocês no YouTube e eu vi, assim, tantos temas interessantes que vocês estão discutindo, tantas pessoas interessantes, então queria dar os parabéns a vocês e, nossa, estender a minha gratidão para a professora Leila. Eu tenho um carinho enorme por ela e assim, ela foi uma das melhores professoras que eu tive, ela é fantástica. Agradecer o Walter também aí, né, e um prazer enorme conhecê-lo, e agradecer a todos vocês aí pelas discussões, né, pela participação, a presença aí do Fábio, do Rafael, da Natália, que são, né, meus parceiros de trabalho. E um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham aproveitado aí também, fazer essa viagem no tempo. Um grande abraço.